Ok. Graça e paz, família Filadélfia. É uma alegria estar com vocês aqui. Nós estamos iniciando aqui mais uma semana da nossa série Emoções sob Controle. Já passamos pela ansiedade, já passamos pelo medo e hoje temos um tema muito especial para vocês. E eu estou com pessoas incríveis aqui. Então, antes de eu apresentar essas pessoas, eu quero que você clique aqui embaixo no compartilhar e manda esse vídeo para o máximo de pessoas que puder. Por quê? Nós estamos em tempo de crise, mas nós podemos solucionar as nossas crises quando entendemos controlar a nossa emoção. A série Emoções sob Controle, ela vem para ser um remédio diante de tantos desafios que nós temos vivido nesses dias. Então, compartilha com todo mundo aí, porque eu creio que vai abençoar muito a tua vida e nós temos pessoas maravilhosas aqui que estão conosco hoje para poder fazer essa série, para fazer esse momento aqui, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. E eu quero agora apresentar essas pessoas para você. A primeira pessoa que está aqui com a gente é a nossa querida pastora Shirley. Amém. Tá? Pastora Shirley, se você ainda não conhece, ela é pastora em Filadélfia, Laranjeiras. Não é isso, pastora? Sim, sim. E também é estudante de psicologia, né? Glória a Deus. E olha que legal. Gente, Deus está proporcionando para você as melhores pessoas entendidas no assunto. Além de ser pastora, também se formando em psicologia. Então tem uma bagagem muito grande para contribuir conosco. Então a gente está muito feliz de ter a senhora conosco aqui, pastora. Tá? E o nosso querido pastor Jaleci já está aqui carimbado aqui na nossa série, né, pastor Jaleci? Sim. Já está aqui participando conosco, é uma bênção. O pastor Jaleci, líder do nosso Ministério de Cura e Libertação. Então nós vamos hoje aqui compartilhar mais esse desafio. E o tema de hoje é um tema muito polêmico e é um tema que vai dar um impacto muito grande nas nossas vidas, que é falar sobre campo de batalha na mente. Quando vem esse tema na sua cabeça, e você que está ouvindo aí, o que vem logo à sua cabeça, pastor Jaleci, quando a gente fala de campo de batalha na mente? A primeira coisa que a gente começa a imaginar é como vencer. Né? Como vencer essa batalha, porque é algo que a gente não tem nas nossas mãos o recurso. A gente não consegue visualizar o recurso ou a ferramenta de como vencer essa batalha. Batalha essa que é travada no dia a dia, batalha essa que é real. Nós vivenciamos isso em todos os instantes. Então nós precisamos buscar o conhecimento de que essa batalha é real, aceitarmos isso para desenvolvermos a nossa forma de pensar alinhada com aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. O que você vê, pastora Shirley, quando a gente fala campo de batalha na mente? O que logo vem à sua mente, né, quando a gente fala desse tema? Quando a gente ouve, né? Não, primeiro, gente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês, né? Porque, como a gente está ali em Laranjeiras, a gente às vezes não vê muitas pessoas. Está aqui com o pastor Jaleci, o pastor Diego é muito bom, com o Gabriel, com o Wilbert. Então, mas quando a gente ouve falar, né, nessa campo de batalha na mente, a gente já visualiza uma batalha, literalmente, né? Mas como é essa batalha? Como a gente já fica pensando, né? Mas como eu faço para eu ver essa batalha? O que está acontecendo comigo? Então, diante disso, queridos, a gente tem que começar a entender como essas coisas acontecem, como essa batalha acontece, como eu posso primeiro ver o que está acontecendo comigo. E quando a gente olha, quando a gente vê, né, e quer saber disso, a gente precisa saber e reconhecer como essas coisas estão acontecendo, como essa batalha está vindo. E geralmente essas batalhas começam a se manifestar com pensamentos onde houve uma frustração, onde há uma ansiedade, onde há medo. Aí essa batalha, ela é manifesta o tempo inteiro dentro de nós, na nossa mente. Olha, pastora, é muito legal que a pastora Sheila, ela não estava aqui nos outros bate-papos, e ela viu que ela já começou a trazer uma ligação entre os outros temas. Nós falamos sobre medo e sobre ansiedade, e é justamente tudo interligado. Então eu queria perguntar para vocês agora, como é que vocês identificam, pode começar com a pastora Sheila, vocês identificam a origem dos pensamentos negativos? A gente falou que tem uma batalha, essa batalha ela acontece o tempo todo, mas agora, como que eu identifico esses pensamentos negativos? Como eu posso identificar a origem deles? Então, como eu falei, né?
geralmente os pensamentos negativos, eles vêm diante de uma circunstância, né, de uma frustração, de um medo, de uma ansiedade. Mas primeiro, você precisa parar para pensar no que você está pensando. Porque às vezes a mente, ela vaga, os pensamentos vagam, eles vão além do que a gente até mesmo é tendencioso a pensar. Então, assim, o que eu estou pensando? O porquê? Qual é a origem desse pensamento? Então, só assim a gente vai poder identificar o que começou a acontecer comigo. Porque se eu não conseguir identificar, vai ser uma batalha, e como a gente diz, né? Nós perdemos não as batalhas que estão aqui fora, mas nós estamos perdendo a batalha dentro de nós. Então, se nós não conseguimos parar, pensar e identificar, a gente vai ficar só rodeando, enquanto isso, aqui dentro, os conflitos estão acirrados. Então, primeira dica que eu dou, para nesse momento e pergunta, por que eu estou assim? Qual foi o ponto inicial? Aonde? Qual foi o dia? Qual foi o momento? Para você começar a identificar aquilo que tem acontecido com você. Olha, sensacional. Olha aí, gente, já tem a primeira dica aí, tá? Como identificar, você precisa parar. Você precisa sair dessa roda viva. É interessante que o Dr. Augusto Cury fala sobre essa síndrome, né? Ele fala da síndrome do pensamento acelerado. É uma máquina que não desliga em nenhum momento do dia. Então nós estamos ao todo tempo com excesso de informação, pensando, mas muitas vezes não processamos esse pensamento. Dica da pastora Shirley aí, que como identificar, você precisa primeiro parar, para saber o que está circundando a tua mente. E o pastor Jaleci vai contribuir também aqui, como a gente identifica esses pensamentos negativos. Nós estamos falando de batalha na mente. E é interessante também a gente dar uma esclarecida no que é mente. Né? Muito bom. Por que que a gente passa e tem essa batalha? Porque a nossa mente é o quê? É o estado da consciência, ou inconsciente, ou subconsciente, que nos possibilita a expressar a nossa natureza. Então, quando a gente vê uma pessoa muito triste ou muito feliz, ela está sendo motivada por aquilo que ela está pensando, por aquilo que ela recebeu, e assim manifesta a sua natureza humana. E, diante disso que a pastora Shirley estava falando, o porquê, nós sabemos o quê? Que todas as coisas que estão em equilíbrio, elas andam bem. Né? Você coloca uma pessoa atravessando de um prédio para o outro, um bom equilibrista, dentro da normalidade do percurso, se não tiver nenhuma anormalidade ou intempéries, ele vai conseguir executar. Mas se na hora que ele começa, acontece algo que ele não tinha previsto no seu trajeto, com certeza ele vai ter muito mais dificuldades ou até mesmo o fracasso. Então, na questão da batalha na mente, é exatamente isso. Quando você está equilibrado com as suas emoções, tratando bem a sua questão do medo, como nós dissemos semana passada, na semana anterior, a ansiedade, então nós vamos entender o porquê que nós pensamos de forma negativa. Estou muito ansioso, estou tendendo a ter um pensamento ruim. Ah, não vai dar certo, vou chegar atrasado, não vou conseguir, devido à ansiedade. Agora, quando você está equilibrado, você consegue manter o seu pensamento organizado e aí desenvolver a sua mente de forma produtiva. Eu quero, uma coisa que eu achei interessante, a respeito do pensamento, um grupo de homens caminhando, e nessa questão da batalha da mente, né? Um grupo de homens caminhando por uma mata, e em determinado momento, um deles foi picado por uma cobra. Na hora que ele olhou, correu uma lagartixa. Ele balançou a perna e foi embora. Ele olhou e falou, fui picado por uma lagartixa. Ele não deu importância para aquilo. Continuou focado no que ele tinha que fazer. Mais à frente, um outro foi picado por uma lagartixa. Quando ele olhou, ele viu uma cobra saindo de perto dele. Na cabeça dele, ele tinha sido mordido por uma cobra. Deu mais uns passos e caiu. Então, para a gente ter uma ideia de como nós somos, na questão de influência, atingido na nossa forma de agir, de pensar e de executar.
Olha só, muito bom, gente. Está vendo aí que é a forma que você vai gerenciar os seus pensamentos, vai determinar aquilo que você sente. Então nós estamos aqui entendendo como que funciona essa batalha. É um campo de batalha, nós estamos lutando o tempo todo e nós precisamos aprender a impedir esses pensamentos de se instaurarem na nossa mente. Eu lembro que Martinho Lutero disse uma frase: você não pode impedir que os pássaros pousem na sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho sobre ela. Então, muitas vezes, nós não podemos impedir que os pensamentos cheguem em nossas mentes. Mas como que nós podemos impedir, pastora Shirley, deles se instaurarem, deles se construírem na nossa mente? Geralmente, nós temos a tendência, né, o ambiente ele tende a nos moldar. E a circunstância ela nos molda. Mas quando a gente olha para a palavra, para esse impedir de que esse pensamento se instaure, a gente precisa buscar na palavra. Nós temos armas na palavra que, ainda que esses pensamentos venham, porque como foi falado, né, nas outras semanas, medo e ansiedade, todo mundo tem. Porém, quando isso se torna tóxico para a sua vida, aí que vem o problema. Porque o tempo todo, você nasceu, o Senhor te projetou com aquele senso de medo. Então, o que vai acontecer? O medo de você chegar num alto, sem barreira, que você vai cair, uma escada alta, você descer de qualquer jeito. Mas quando isso começa a te autodestruir, a te paralisar, é a hora que a sua mente começa a ficar, é como se fosse você vivesse 24 horas em alerta, né? Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aí, o que a gente pode fazer? Para esse medo não se instaurar, a gente precisa ir para a palavra. E aí, a palavra diz: Senhor, Salmo 130, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e me levanto. Então, o Senhor, Ele já nos conhece. Mas nós que precisamos dar um passo de conhecer a Ele, de saber que Ele é esse Pai cuidadoso, que está conosco em todo o tempo. Então, como não deixar que esse pensamento se instaure? Viva a palavra. Viva a palavra. E comece a declarar, porque na neurociência diz que quando a gente está com esses pensamentos negativos, com essa batalha, com esse pensamento negativo o tempo todo, é como se nós disséssemos para o nosso cérebro assim, ó, acabou. Porque ele é envolvido naquilo que a gente pensa. Então, quando a gente diz assim, a gente deixa isso se instaurar e permanece com aquilo diariamente, é como você estivesse dizendo para ele assim, acabou. Então, ele vai relaxar e acabou. Mas quando você começa a declarar, como diz o pastor Ulisses, aleluia e glória a Deus, você impede que esses pensamentos, eles se alojem na sua cabeça. Então, nós precisamos ter atitudes práticas. Uma coisa que eu tenho sempre falado na minha casa, por exemplo, que nós absorvemos tudo na igreja, nós lemos a palavra, a gente só está precisando praticar. Porque aí, com certeza, a gente vai conseguir vencer tudo isso, toda essa batalha, e não deixar que isso permaneça constante. Gente, igual a batalha da máscara. Se a gente ficar o tempo todo, Senhor, não quero usar isso, tem que usar, vamos usar. Mas olha só, gente, não dá aqui. É uma batalha, É uma batalha. Glória a Deus. Olha, gente, são dicas aqui práticas e também científicas, né? Porque a pastora Shirley citou sobre a neurociência, como é que os processos se instalam na sua mente e você precisa declarar para que você possa vencer essa batalha. Então, não é uma batalha passiva, é uma batalha ativa, onde você precisa se posicionar para que esses pensamentos não se instaurem na sua mente. Uma outra coisa importante que você pode entender é que todo pensamento que você concorda com ele ganha força dentro de você. Sim. Então, é o que a pastora Shirley está falando aqui. Todo pensamento que você concorda, ele vai ganhar força dentro de você. Então, nós estamos falando aqui de receber pensamentos e acreditar, ou dizer que eles são verdade, ou validá-los, ou simplesmente rejeitá-los aqui na sua mente. E aí, pastor, como Romanos 12:2 diz, não se conforme. Olha aí, ó. Transformai.
Então, a palavra também diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos total habilidade, total poder de dar comando para ela e ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, isso é conosco, não é com Deus. Porque Ele já fez a parte dele. Está precisando que a gente faça a nossa. Olha que poderoso, eu já vou passar para o pastor Geleci, é que talvez você está ouvindo a gente aí, e você é crente em Jesus, você aceitou Jesus, você serve Jesus, mas você fala, pastor, eu continuo com esses pensamentos na minha mente, eu continuo com esses pensamentos que às vezes eu não quero sentir, eu não quero pensar, mas eles estão na minha mente. Eu quero te dizer uma coisa, existem pensamentos que estão na sua cabeça que eles não te pertencem. A palavra fala que o diabo ele lança dardos inflamados de pensamentos para poder nos moldar e levar à vontade dele. Tudo começa no pensamento. Agora, pegando emprestado um pouquinho aqui, né, da frase de Freud, né, ele diz que o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é uma imagem mental que você vai ensaiar. Se você pensa sobre aquilo, você vai agir conforme aquilo que você pensa. É importante isso. E eu estava hoje meditando sobre isso. Eu tive uma experiência, pastores, que eu fui ministrar, estava em Belo Horizonte a ministrar, eu estava no hotel e eu pedi a Deus uma palavra de conhecimento para ministrar naquela manhã. E Deus me deu uma palavra, eu ouvi uma voz. Eu ouvia um jovem na janela, e ele cortando os pulsos, e ele ouvindo uma voz, ele ouvindo uma voz, ele ouvindo uma voz, e ele cortando os pulsos e ouvindo essa voz. E a voz dizia, se mata, se mata, se mata, se mata. E a voz estava na cabeça dele, na mente dele. Quando eu fui para a ministração, era uma conferência de jovens, num ginásio em Belo Horizonte, em Minas, e aí eu chamei essa palavra de conhecimento. No final o jovem falou, ele falou assim, pastor, ele me procurou e falou, eu sou esse jovem que estou ouvindo voz. Ele mostrou cortado e tudo mais. Então, existem vozes que ficam também soprando na nossa mente. O que você vê, pastor, dessas vozes que ficam soprando na nossa mente, que fortalecem se instaurar esses pensamentos negativos? Como o senhor enxerga isso? Só pegando um pouquinho aqui do que a pastora Shirley estava falando, eu particularmente nunca vi, talvez alguém já viu ou já até praticou, de alimentar, colocar comida para rato, ratazana, nunca vi. Né? Eu creio que não seja normal isso na nossa cultura, eu creio que em parte nenhuma. Por quê? Porque nós sabemos do mal, ainda que tenha na cadeia, na ordem, né? o lado bom de se ter os ratos, mas nós sabemos que dentro de casa, nós sabemos que no nosso convívio, o rato não vai fazer nenhum tipo de bem, vai proliferar doenças e tal. Tóxico. Então nós não temos o hábito de alimentar ratos. Da mesma forma, os maus pensamentos. Nós não podemos alimentar esses pensamentos. Às vezes a gente acorda de manhã com uma coisa ruim, né? Pensamos alguma coisa ruim. Eu automaticamente, já que eu detectei, já que eu entendi isso, eu tenho que procurar trocar, substituir, alimentar o que é bom, né? Alimentar o que é bom. Fazendo o paralelo lá com o rato. A gente acha o gato bacana, então a gente tem comidinha, aguinha, para quê? Para que se vier o rato, o gato seja o combatente natural. Né? Então a gente tem isso. E no nosso dia a dia, a gente vê a ociosidade, ela é uma bandeja para que os maus pensamentos venham à nossa cabeça, venham encher a nossa mente. Dentro da questão de pensamento, né, a pastora citou, o pastor Diego citou, nós temos, não é comprovado cientificamente porque não tem nenhum estudo mais aprofundado, são só questões de levantamentos feitos por neurocientistas. De que forma? De que nós temos mais de entre 65 a 70 mil pensamentos diários. Isso todo mundo. Aí o que acontece? Desses 70 mil, em torno de 75% são pensamentos ruins. Agora imagina, se a gente for alimentar esses pensamentos ruins, o que nós vamos nos tornar? Como nós seremos? Seremos mortos-vivos. Estaremos agindo como zumbis. Por quê? Porque iremos perder a nossa capacidade de expressar a humanidade que nós temos
envolvida na pessoa de Cristo. A mente de Cristo, o que Cristo quer para nós, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós acreditamos, nós vamos acabar deixando de lado. Então nós precisamos buscar entender isso. Estou ocioso, nós até comentamos, né? Um ditado popular: mente vazia, oficina de Satanás. Então não fique ocioso, não fique pensando no acaso. Pense de forma produtiva, pense de forma olhando para cima, pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está. Olha, muito poderoso, gente, muito poderoso, e são tantas chaves aqui que vocês estão liberando para as pessoas que estão nos assistindo. O pastor Jaleci, ele deu através de uma das suas histórias. Eu gosto muito das histórias do pastor Jaleci, porque ela fica pedagógica para a gente poder trazer instrução. Então presta atenção, ele falou que se você, ninguém alimenta um rato, ninguém alimenta um animal nocivo que traz doença, você não alimenta propositalmente, mas você tem que criar um mecanismo, um sistema para que você possa se defender desses pensamentos. Então o gato, ele é um sistema natural para poder quebrar ou expulsar esses pensamentos. Isso me fez lembrar, pastor Jaleci, pastora Shirley, de Jesus falando: você limpa uma casa, manda embora, limpa todo o valente, amarra o valente, manda ele embora. Só que você deixa a casa limpa e adornada, mas não é o suficiente. Não é o suficiente você deixar a casa limpa e adornada, você precisa preenchê-la. Então, aí tem a chave, né, o ditado popular, que se aplica muito no que nós estamos falando. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, às vezes você está dizendo: eu me converti, eu aceitei Jesus, eu estou nesse processo, mas eu continuo com os pensamentos. Por quê? Não basta só limpar a casa e expulsar o valente. Você precisa preencher com pensamentos que são saudáveis para você. Se você não preenche, automaticamente ele vai voltar, porque está vazia. Está vazia. Jesus também nos deu esse princípio. Então, pastora Shirley, isso é muito importante, né? E aí, o pastor Jaleci falou que a forma que a gente pensa vai induzir como a gente age. E aqui nós temos uma outra pergunta, né? Autoimagem versus pensamentos negativos. Como que a nossa autoimagem, a nossa forma de se enxergar, a nossa forma de olhar, né? Ele citou até sobre o diálogo interno que nós temos, uma pesquisa feita por analistas comportamentais falando sobre os pensamentos que temos. Quando estamos sozinhos, pensamos sobre nós. O que a gente está pensando sobre nós mesmos? Como que essa autoimagem influencia esses pensamentos negativos ou vice-versa? Fala pra gente um pouquinho disso. E interessante que Augusto Cury diz isso. Você é aquele que é protagonista da sua história. Olha aí, ó. Às vezes a gente tende a pensar assim: não, mas eu vou me olhar desse jeito. Não, você tem que se olhar como você quer se ver daqui a tanto tempo. Porque são passos aonde você vai dar para construir aonde você construiu o que você quer e aonde você quer chegar. Mas a gente vê também que as crenças limitadoras, elas tendem a dizer para você que você é e ponto. Porém, quando a gente olha para Provérbios 23:7, fala: assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então tá, assim como eu tenho me olhado, é quem eu vou me tornar, é quem eu sou. E aí, de repente, você está aí do outro lado e está dizendo assim: mas você, pastor, não sabe como meu pai me chamava. Você não sabe o que o meu pai fazia comigo. Mas eu sei o Deus que nós servimos. Lá em Filipenses diz isso: pense naquilo que é lícito, naquilo que é bom, naquilo que é perfeito. É nisso que você tem que pensar. E quando você olha para você, e eu vou aproveitar para contar um testemunho meu pequenininho, gente. Quando eu fui mãe aos 16 anos, né? Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. E aí chegou um tempo da minha vida que eu falava assim: não, isso, né, acabou, porque agora filho, marido, casa e tal. E aí uma ministração do apóstolo Ozeni, há uns 3 anos atrás, ele começou assim: como você se vê daqui a 5 anos? As lágrimas só corriam. Porque eu falava assim: eu me vejo como uma psicóloga, mas eu não sei como chegar. Eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou entrar. E foram passando os anos, e ali eu comecei a olhar para mim e falar assim: não, eu não sou essa que eu estou dizendo que eu sou. Eu posso sim, eu tenho capacidade, apesar de ter recebido uma palavra lá atrás, que eu não ia ser ninguém, eu tenho essa capacidade. E aí, querido,
queridos, eu comecei a colocar isso na minha mente. Eu vou conseguir, eu vou fazer, agora a situação financeira está assim. E isso começou a moldar, modificar o ambiente da minha casa. Até que no ano passado, olha só que como os nossos pensamentos, assim como a gente olha, influencia até você que está do meu lado. Olha só. O meu marido, de presente de aniversário, me deu a inscrição da faculdade. Você vai começar em agosto. Em abril, ele falou, você vai começar em agosto. E eu olhei para mim e falei, será que eu consigo? Falei, eu consigo. E sabe, queridos, hoje eu estou vivendo uma história em que eu mesmo batalhava na minha mente, dizendo assim, ó, olhando para mim, não consigo. Então, assim como você pensa, assim como você nutre a sua alma, assim você vai viver. Só que nós acostumamos a limitar os pensamentos bons, mas deixando sem limites aquilo que as setas do diabo ou as nossas crenças limitadoras vêm sobre a nossa vida. E aí, queridos, eu quero te incentivar a se olhar no espelho. E se você até hoje teve uma visão deturpada de você, que você olhe no espelho e comece a declarar palavras diferentes sobre a sua vida. Porque não sou eu falando para você, é você dizendo para você. Porque à medida que você vai dizendo quem você é e como você chegou até aqui, as crenças elas vão caindo. Porque um dia alguém disse, mas quando eu olho ao meu redor, eu não me tornei aquilo que falaram que eu ia ser. Então, tem várias situações, né, que pode ter feito com que você olhasse e tivesse uma imagem deturpada de você mesmo. Mas são uns passos práticos nas ações diárias que já que a palavra diz que assim como imagina a sua alma, vamos começar a imaginar diferente. Porque se o Senhor te sonda e te conhece, Ele já sabe onde você vai chegar. Precisa você acreditar que você pode dar o passo para chegar lá. Maravilha, queridos, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou sendo muito edificado com essa ministração de hoje. Glória a Deus, pastora Shirley, essa trouxe muita clareza para nós aqui e me fez lembrar de uma coisa. Me fez lembrar que as crenças, elas são formadas. Eu tenho um exemplo na minha mente quando eu falo de crença, um elefante. Um elefante, quando ele era bebê, amarram uma cordinha no pé dele, na patinha dele, e amarram essa corda num tronco de uma árvore, cortado, um tronco bem pequeno. E ele vai crescendo e ele vai entendendo vai formando a crença nele que ele está limitado por aquele espaço. Na verdade, ele vai se tornar um dos maiores animais da face da terra e um dos animais mais fortes da face da terra. Ele tem força, no seu DNA tem isso. Só que como colocaram desde pequeno essa cordinha amarrando e limitando o espaço que ele deveria percorrer e aonde ele deveria chegar, ele acreditou que ele poderia chegar. Então as crenças talvez são mentiras que você acreditou e imaginou sobre você e que está preso no seu tornozelo. Quais são essas crenças? Incapacidade, a pastora Shirley citou aqui, ela falou, eu não vou conseguir fazer, mas ela entrou e é excelente na área de aconselhamento, de conhecimento, é uma referência para nós aqui, para nós da Filadélfia, uma mulher de Deus que tem se capacitado a cada dia. E olha como é que Deus está mudando isso. Mas ela começou a imaginar diferente. Então, às vezes você, estamos com uma cordinha lá, amarrada lá na nossa infância, ainda quando éramos pequenos, e precisamos quebrar essas crenças, descobrir que elas são mentirosas, descobrir quando ela é mentira, quando você acredita na mentira, dá poder ao mentiroso, e nós sabemos quem é o mentiroso, nós sabemos quem é o pai da mentira, e ele quer colocar crenças no nosso coração, na nossa mente, para a gente imaginar que nós não somos capazes. Mas excelente, sensacional isso, e eu acredito que você está pegando muitas chaves para a sua vida aqui. Você pode até comentar aqui embaixo, que chave você está pegando? O que você está mais sendo ministrado aqui? Comenta, coloca nos comentários aqui, para a gente poder ter esse tempo de compartilhar. E pastor, só um minutinho. Pode falar, pastor. Essa semana também eu estava vendo um testemunho de uma pessoa famosa, e a esposa dele não pode ter filhos, e ele também tem sonho de ter filhos, e ela ficou por 3 anos ali, perguntando para Deus, por que eu, por que eu, por que eu?
E aí vem uma chave para você também, sobre a batalha que você possa estar na sua mente. E aí ele falou bem assim com ela, mas por que não você? Por que pode ser outro? E ali, queridos, eu comecei a pensar, queridos, de repente você realmente está com essa batalha hoje, porque você perdeu alguma coisa, passou por alguma frustração, está no nível de ansiedade, mas por que não você? Mas por que nós não aprendermos a olhar para aquilo que é bom? E aí ela falou assim, e hoje ele é o cantor, mas ela faz, Libras, né? Uhum. Ela vai com ele fazendo aquilo que Deus deu de dom para ela. Então ele falou com ela assim, por que você não reconhecer aquilo que Deus já te deu? E aqui para nós, por que a gente não reconhece aquilo que Deus já nos deu e a gente fica preso com os sofismas, com as fortalezas na mente, perguntando para Deus por que Ele ainda não fez? Poderoso, poderoso, poderoso mesmo. Então, olhe para aquilo que Deus está fazendo, ok? Pastor Janeci, autoimagem influencia na formação dos pensamentos negativos, influencia nos pensamentos positivos. Como que isso aí é gerenciado? Contribui com a gente, por favor. Como nós sabemos, né, nós temos um conhecimento a respeito das histórias bíblicas. E lá em Números 13, nós temos um relato muito interessante, que é quando, orientado por Deus, Moisés manda que os espias fossem olhar a terra, dar uma olhadinha lá como que era a terra que eles iam adentrar, a terra que eles estavam, a terra prometida. E eles foram em 12. E chegaram lá, os 12 viram a mesma coisa, nós estávamos comentando, os 12 tinham a mesma instrução, a mesma capacidade, o mesmo nível social, tudo igual, antes de irem àquela terra. E quando chegaram lá, viram os frutos da terra, viram que realmente a terra era boa, só que quando retornaram, a imagem que 10 tiveram de si mesmos foi o quê? Não vamos conseguir, não vamos conquistar, porque nós nos víamos diante daquele povo como gafanhotos. Então a gente vê assim, 2 foram lá e viram o quê? Se Deus se agradar de nós, vai nos dar aquela terra. Então é a forma que está vendo. Como eu me vejo, como que eu me apresento diante do cenário, diante da situação. Se eu confio em Deus, olho não para minhas limitações, para as minhas capacidades, mas eu olho para aquele que me chamou, porque quem chama capacita, quem chama instrui, quem chama sustenta, quem chama provê. Então quando eu deixo de olhar para mim e olho para Ele e me coloco na disposição dEle, aí a coisa flui, aí nós somos sim mais que vencedores, com certeza. Amém. Ótimo, ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Está pegando chaves aí para mudar a tua vida, para mudar a sua mente. Nós queremos declarar que toda batalha na sua mente ela vai cessar, mas você precisa pegar essas ferramentas. Isso não é só um trabalho de Deus, mas é uma parceria de você com o Senhor para fazer isso acontecer, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui também, que fala o seguinte, pastora Shirley, existem influências externas que podem modificar, você estava no nosso pensamento, você falou um pouco de ambiente aí, como que o ambiente nos molda, como ele influencia nisso. Contribui com a gente um pouquinho sobre essa influência externa, né? Que a gente está falando muito daquilo que é dentro, mas fala um pouco desse ambiente que me cerca. Esse ambiente ele pode construir pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Fala um pouquinho para a gente, por favor, e depois a palavra já passa direto para o pastor Janeci. Amém. Sim, esse ambiente, ele tem um ditado popular que diz assim, né? Me ajuda, pastor? Diga quem tu... Me diga com quem você anda, direi quem tu és. Direi quem tu és. Você é. Vocês já começaram a reparar que quando a pessoa vai para algum lugar que ela fica muito tempo e lá a língua é diferente, o falar é diferente, ela volta com as mesmas gírias, com a mesma tonalidade de voz às vezes, e aí você vê que parece que é uma programação, uma reprogramação mental. Então, no meio de todo esse ambiente que a gente vive, sim, ele nos molda, ele mexe conosco, ele mexe com a nossa mente. E esses ambientes externos,
vindo de qualquer situações, ele mexe com a nossa história, ele mexe com como nós pensamos. Então, queridos, eu não gosto muito dessa frase, tipo assim, não ando com gente tóxica, não é assim. Nós temos que ser exemplo para eles e testemunhar para eles quem Deus é para nós. Nós não podemos ser moldados por aquilo que eles pensam, mas eles podem ser moldados por aquilo que nós pensamos. Então, se você tem vivido nesse ambiente, onde até mesmo um ambiente onde houve perdas, houve dificuldade, que ali você parece estar aprisionada, sua mente parece estar aprisionada nessa situação. Hoje, no tempo de pandemia, tá todo mundo dentro de casa. Uhum. Você imagina, e eu falo isso muito lá em casa, com os meus meninos, por isso eu acho que eles vão me ver aí. Eu falo, é 72 metros quadrados. A gente tem dia que acorda meio... Mas a gente tem que falar assim, olha, tá tudo bem, bom dia. Porque aquele espaço, ele se torna tenso, se tiver um tenso. Então, nesse tempo, a gente tem que olhar para essas coisas. E aí, essas coisas tendem a nos nutrir, tendem a nos alimentar. Porque aquilo que eu vejo e o que está acontecendo ao meu redor, ele tende a modificar os nossos pensamentos. E se a gente não ficar ligado nisso, queridos, a gente fica um dia, 2 dias, e daqui a pouco você se torna igual. Então, sim, os pensamentos positivos, eles tendem a também nos moldar. Agora, os pensamentos negativos, né? Os positivos. Você já viu aquela frase assim? Nossa, fulano chegou no lugar e parece que o ambiente mudou. Exatamente isso. Porque como nós temos a mente de Cristo e a alegria do Senhor é a nossa força, a gente tem sim que andar de fé em fé buscando isso, moldar o ambiente que nós estamos vivendo. O que eu acho interessante é que a questão da influência, ela tanto vai te influenciar para o bem, para o pensamento bom, o pensamento que te joga para cima, o pensamento positivo, como também vai te jogar para o pensamento ruim, vai direcionar a sua mente para as coisas que não valem nada. Um exemplo disso, pessoas que foram, gostei muito da programação mental, pessoas que ao longo da sua vida foram programadas a ver novela. Deu o horário da novela, ela não pensa, né? Ela não vai elaborar um pensamento. Eu vou me programar para ver a novela. Ela não vai fazer isso. Deu o horário da novela, por causa da programação, ela vai para frente da televisão. É meio que automático, né? Exatamente. E desconstruir isso não é da noite para o dia. Vai demandar tempo, por isso batalha, né? Porque você vai ter que substituir por outra coisa naquele horário até você conquistar a vitória. E a gente vê assim, que tipos de influências? Quer ter influência boa, pensamentos bons? Leia livros bons. Assista coisas boas. Nós temos hoje no YouTube várias coisas que nos fortalecem. Aí a gente, tendenciosamente, às vezes, vai ver o quê? Notícias ruins. Eu acho interessante nesse momento de pandemia o quê? Eu estava até comentando outro dia. As notícias estavam distantes. Nós estávamos um pouco mais tranquilos. Porque os óbitos, né? Os positivos, nós não tínhamos conhecimento. Não faziam parte do nosso convívio. Quando começou próximo... Fomentar, né? Aí o que aconteceu? Acresce o medo. Porque a gente começa a fazer o quê? Se alimentar daquilo, que a coisa é séria, realmente é, mas a gente não pode se deixar levar por esse tipo de pensamento. Nós precisamos fazer o quê? Nos fortalecer, buscar o conhecimento da coisa, o entendimento de como se lidar com isso, para a gente poder construir na nossa mente pensamentos que possam ser produtivos. Não vou dizer nem positivos, produtivos. Muito bom, muito bom. Não só pensamento positivo, mas pensamentos
produtivos. O que você está pensando? O que tem ficado na sua mente? Isso aqui você está tendo uma aula sobre esses pensamentos. É muito importante você também entender que esse ambiente, né, aí nós falamos disso, e nisso tem um ambiente virtual também, né? Esse ambiente virtual, porque as pessoas estão em casa, elas estão com poucas opções de lazer, né, e de outras coisas. Então elas estão muito mais tempo na internet. Na internet, né, elas estão expostas a esse ambiente virtual. Todo tipo de notícia, notícias tóxicas, notícias de óbito, notícias jornal. Às vezes a pessoa assiste 3 noticiários por dia falando a mesma coisa. E, gente, vale a pena você entender que a nossa mente não diferencia o que é mentira e o que é verdade, o que é irreal do que é real, do que é passado e do que é futuro. Se você tiver um entendimento disso, você não vai se expor tanto a notícias ruins, você não vai se expor tanto a um ambiente tóxico, principalmente um ambiente virtual. Você está lá no Instagram, você está se comparando a sua vida, você está olhando para a vida de outras pessoas, isso tudo está gerando pensamentos tóxicos para você, e isso vai muito te levar para um caminho de sentimentos ruins. Então você quer mudar o que você sente? Começa a mudar aquilo que você pensa. Gente, eu estou sendo muito edificado com esse bate-papo, já falei para você comentar aqui embaixo, continua fazendo isso porque é importante para nós saber do seu feedback. Aquilo que você está gostando realmente é um presente de Deus, o que nós estamos recebendo aqui hoje, e são ferramentas que vão nos dar sobriedade emocional para que nós possamos passar por esse momento tão difícil. Eu quero... Nesse momento também, nós vamos partir para as considerações finais, para aquilo que é importante, nós vamos partir para aquilo que realmente é a solução para esse campo de batalha na mente. Então eu vou fazer o seguinte, da seguinte forma, eu vou pedir ao pastor Jaleci para dar um conselho, dica prática, aí pastora Shirley dá um outro conselho, pastor Jaleci dá um outro conselho, e pastora Shirley um outro conselho, e a gente faz as considerações finais aqui, porque está sendo muito bom. Agora, pastora Shirley, o que você diz? A pessoa está ali agora ouvindo a gente sendo ministrada, entendeu esse ambiente tóxico, entendeu como que os pensamentos se formam, entendeu das crenças, entendeu de tudo isso, e agora ela fala assim, eu quero vencer, e é por isso que nós estamos aqui, para liberar sobre a tua vida vitória sobre a tua mente. O que você fala? Me dá uma dica, me dá um conselho prático, para quem está te ouvindo, pode ali olhar para a câmera, ministrar sobre a vida das pessoas e falar, que conselho prático você dá para essa pessoa que está sendo acometida com pensamentos terríveis na sua mente que precisa vencer? Queridos, e nós sabemos que muitas coisas são reais. A gente não está aqui desmerecendo, a gente está aqui te ensinando a praticar aquilo que Deus tem para você. E hoje você serve a um Deus vivo, a um Deus que é fiel. E a minha dica para você é dizer assim, que as suas armas, elas não são carnais. Porque às vezes você está lutando com a força dos seus braços e você já vacilou, já fracassou muitas vezes. E às vezes você está aí dizendo, eu não consigo. Mas eu digo para você, eu quero ler para você 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nos sofismas. Então, querido, a busca por entender, por praticar a palavra, vai trazer a verdade de Deus para a sua vida. Não é a verdade que alguém falou, não é a verdade que o mundo está dizendo, é a verdade que Deus tem para você. E a palavra diz que conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. E ela nos liberta em todas as nossas áreas. Na nossa carne, na nossa alma e no nosso espírito. Então que você possa olhar para você e dizer assim, não, eu encontrei a chave agora. A chave está na palavra. A chave está em eu buscar do Pai a minha arma, porque às vezes você pode estar lutando com as suas armas carnais. Às vezes isso pode estar refletido até em outras pessoas, como a gente disse, em ambiente. Mas quando você pega essa arma em Deus, você entende que você não está lutando contra carne nem sangue, mas você tem você vai buscar em Deus aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Olha que bênção, glória a Deus. Então a primeira chave aqui para você vencer o campo de batalha na mente é entender que a sua luta, ela não é terrena, e as suas armas da sua milícia. Estamos numa batalha e nós precisamos de armas. Então a pastora Shirley liberou aqui uma chave poderosa, que entendendo que as nossas armas são espirituais e que a nossa força está em conhecer a
palavra e conhecer a verdade, para que esses pensamentos sejam quebrados. Glória a Deus. Pastor Jaleci, o que você diz para que essa pessoa, para que eu possa vencer os pensamentos? Nós vivemos de uma forma tão comum às vezes, tão habitual, corriqueira, né? De uma forma assim, que a gente vai levando a situação, levando as coisas, que nós perdemos, grande parte das vezes, algo que a gente não consegue mais ver o brilho do sol. Não conseguimos mais contemplar a beleza das flores, né? Em coisas simples. Em coisas simples. É muito difícil, olha só como que a nossa mente funciona. É muito difícil, quem anda de ônibus, eu ando bastante de ônibus, quando você para no ponto, dá sinal que o motorista abre a porta, é raríssimo alguém que agradeça ao motorista por ter parado. Por quê? Porque nós já mentalizamos que é a obrigação dele. Olha só. É raro a gente ter uma atitude de gratidão quando nós começamos a pensar que não é mais do que uma obrigação. Então a gente precisa trazer de volta, resgatar esse sentimento de gratidão. Se nós estamos aqui, aí eu vou lá nos Salmos, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está caindo 1000, está caindo 10.000, mas Senhor, glória a Deus, porque eu estou de pé. Muito obrigado, porque eu estou de pé. Então nós precisamos agradecer. Quando eu agradeço pelo que eu tenho, eu não vou ficar valorizando o que eu não tenho. Então a gente precisa agradecer muito a Deus para que os nossos pensamentos sejam alinhados de acordo com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Gratidão. Glória a Deus. Gratidão. A gratidão tem um poder extremo. Então a segunda dica aqui prática é exercer gratidão. Quando você agradece, você manda um comando para o seu cérebro de satisfação, de plenitude. Tá tudo bem, como diria o meu filho Caleb, pai, tô nice, tá tudo nice. Então tá tudo legal. Por quê? Gratidão. É isso que você precisa exercitar. Amém? Terceira dica, pastora Shirley. Quando a gente fala de pensamento positivo, né, eu já até falei do versículo aqui, mas é o Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há louvor, nisso pensai. Então, dirigir os nossos pensamentos naquilo que é bom. Às vezes aconteceu alguma coisa e você fica com aquilo o dia inteiro na sua cabeça. Mas para onde isso está te levando? Será que isso tem sido bom para você? Então, faça o exercício do espelho. Vai para frente do espelho e fala, está tudo bem. Está tudo bem. Deus está no controle. O Senhor é o meu socorro bem presente. Queridos, a gente começa a dizer para nós mesmos, e eu sou assim, quando eu estou passando por alguma dificuldade, que vem um pensamento, eu oro por mim e oro alto, para que a minha mente, ela receba aquilo e as fortalezas sejam jogadas por terra. Porque se não é bom, eu preciso pensar naquilo que é bom. Então, outra chave que eu dou para você é que você comece a reverter esses pensamentos ruins por pensamentos diferenciados, por pensamentos que vai fazer bem à sua saúde emocional. Até porque, em tempos de pandemia, quando a gente está nutrindo só com pensamentos ruins, a nossa imunidade, ela baixa. Porque aquilo que a gente pensa mexe no nosso sistema imunológico. Então, pense em coisas boas. Olha só, a pastora Shirley te deu um bônus, 2 chaves em um momento só. Ela te deu, aprenda a selecionar o que você pensa, ou seja, você é o dono. Nesse campo de batalha, você é o comandante, é você que está à frente, é você que está liderando. Aprenda a gerenciar o que você pensa e converta os pensamentos ruins em pensamentos bons. E aí ela deixou esse texto de Filipenses 4:8. Tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é de louvor, tudo que é de alegria. Seleciona isso. Vá para frente do espelho e pense nisso. Você pode pensar, você pode dirigir os seus pensamentos, é você que está no volante dos seus pensamentos e da sua mente. Glória a Deus por isso. Pode dizer um glória a Deus? Escreve nos comentários aqui, ó, glória a Deus. Pastor Jaleci. Uma coisa que eu acho interessante são desafios. Todas as vezes que o pensamento ruim, o pensamento negativo vier,
tenha isso como desafio. Se foi projetado em mim, se foi lançado os dardos, se eu fui, né, em algum momento travada em alguma área, tenha isso como desafio. Eu vou desafiar esses pensamentos ruins e eu vou partir para cima deles. Se eles são, como a pastora falou, pontos limitadores, eu vou romper desses limites, eu vou passar desses limites. Então, quando a gente aprende a fazer isso, irmãos, nós estávamos comentando aqui, falar na igreja, com o público ao vivo, é muito mais tranquilo. Falar com você em casa, da câmera, nós não estamos tão habituados assim. Eu tive que romper, porque era um limite, era um ponto limitador. Se eu ficasse travado, não estaria aqui. Desafiei esse pensamento, rapaz, não vou conseguir, não vai dar certo, vou ficar nervoso. Desafiei, hoje nós estamos aqui para honra, glória, louvor, adoração do nome do Senhor, amém, sendo instrumentos para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu fui muito abençoado aqui. E então aprenda a desafiar os pensamentos. Veio o pensamento? Desafie, enfrente, confronte. E assim seremos muito abençoados. É assim que nós encerramos mais uma semana de emoções sob controle. Vencendo o campo de batalha na mente. Eu fui muito abençoado e eu quero agradecer aos pastores, pastora Shirley, o pastor Jaldeci, pela sabedoria, pela vida que vocês derramaram nesse momento. Para quantas pessoas estão sendo abençoadas? Você pode colocar aqui o quanto você foi abençoado aqui nos comentários, mandar um recadinho para eles aqui, que nós estamos aqui para servir. Nós da família Filadélfia ficamos muito felizes de ter pessoas tão abençoadas e tão sábias andando próximos de nós. Então nós somos abençoados por ter vocês perto de nós. A igreja é abençoada, com certeza muitas pessoas são abençoadas por terem vocês. Eu sou muito abençoado, meus amigos, então eu quero encerrar essa reunião agradecendo a vida de vocês, agradecendo o que Deus colocou no coração de vocês e dizendo para você que está em casa, pegue isso, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. Quem você conhece que está lutando com um pensamento, um campo de batalha na mente? Manda esse vídeo para essa pessoa. Você pode fazer a diferença enviando mensagem de esperança, sendo um publicitário do bem e cumprindo a vontade de Deus nesse tempo de pandemia. Seja um mensageiro do amor e leve essa mensagem. Então compartilha e leva para todo mundo. Na semana que vem nós vamos encerrar nossa série, nós vamos falar sobre vida emocional saudável. Como alcançar? Quais são os hábitos? Você não pode perder por nada. Semana que vem nós estaremos nesse horário aqui, 19h30, na plataforma do YouTube, para que você seja abençoado. Um beijo grande no coração, fiquem na paz. Glória a Deus.